Amém. Louvado seja o Filho Jesus Cristo, Deus. Poderoso é a nossa vida e tem feito muito por nós. Nós te agradecemos, Deus, pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares, por todos aqueles que estão aqui nessa noite, para aqueles que também não estão, Deus. Que o Espírito Santo possa estar sobre cada um deles, Pai, guardando, Deus, transformando os corações. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento. Aleluia. Vamos estar colocando em pé, vamos estar louvando o Senhor. Amém. Glória a Deus.
oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar o amor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho-te em oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Faz de mim um verdadeiro adorador. Faz de mim um verdadeiro adorador. Faz de mim um verdadeiro adorador. Senhor Deus, aleluia. Ache em cada coração dessa noite, Deus, um verdadeiro adorador. Louvando e exaltando o Senhor, teu santo nome por esse momento, Pai. Nós te louvamos, bendizemos a ti e te agradecemos por esse momento. Muito obrigado, Deus, pelas nossas vidas. Por isso, todos os dias, nós sabemos que o Senhor está conosco. Que tem derramado pelo Espírito Santo para as nossas vidas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que o Senhor faça de nós mesmos verdadeiros adoradores, aqueles que são capazes de, como diz João 4, de adorar em espírito e em verdade. Esse é o momento em que nós paramos por alguns minutos para pensar no desafio que Deus tem para mim e para você, para administrar tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Caminhar com Jesus é também aprender que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, que aquilo que temos e usufruímos, na verdade, pertence ao Senhor, tem a sua origem do Senhor, porque nada do que foi feito se fez sem Ele, e nada do que foi feito para outra finalidade que não seja a glória e o louvor dEle. A canção que repete a expressão de Paulo em Romanos, que diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se alguma coisa chegou a nós, veio dele. Se alguma coisa permanece conosco, é sustentado ou protegido por ele. E quando sai da nossa mão em alguma direção, deve ir na direção da glória dele. Então, eu quero te convidar, antes de meditarmos na palavra, mas você pode já abrir lá em Atos, capítulo 9, deixa aberta a sua Bíblia, nós vamos orar antes de repartirmos a palavra, pedindo ao Senhor que nos ministre, mas que também Ele nos ensine como administrar tudo que Ele colocou nas nossas mãos para a glória dEle, para a glória dEle. E lembrando uma passagem do Evangelho de Marcos, quando Jesus compara o reino dos céus com um grão de mostarda. O grão de mostarda era utilizado em alguns provérbios no meio judaico, especialmente para se referir a coisas muito pequenas. E Jesus usa essa imagem para falar do reino, que envolve
um início muito modesto, muito pequeno, quase imperceptível. E o reino de Deus é assim: quando nós queremos administrar para a glória de Deus, nós começamos em alguns momentos com pequenos passos, com pequenos gestos, com pequenas atitudes, e aquilo que era pequeno, como um grão de mostarda, em sendo plantado em terra boa, germina, cresce, e nós nos surpreendemos com o tamanho daquela pequena semente, o que ela gera posteriormente, que aquela pequena semente se transforma quando lançada em terra. Então eu te convido a orar, fecha os teus olhos por um instante, vamos clamar a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te damos graças, Pai, porque tudo vem de Ti, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nesse tempo de pandemia não é diferente. Os recursos, os talentos, os dons que Tu nos deste, Senhor, vieram de Ti. É o Espírito que sopra, é o Senhor, ao Senhor pertence a terra em toda a sua plenitude. Não permita, Pai, que em tempos difíceis nós vejamos a vida de outro modo, deixando de perceber que tudo é dom do Senhor, que tudo é dádiva, e que toda boa dádiva, na verdade, como diz o apóstolo Tiago, vem do Pai das luzes, vem do alto. E nós queremos, Senhor, lidar com tudo, não como donos, mas como mordomos. E no exercício da mordomia nos ensina a ser fiéis. Queremos ser encontrados fiéis, porque se nós não soubermos administrar, como diz a parábola em Lucas, as riquezas iníquas, como o Senhor nos confiará as riquezas do reino eterno? Se nós formos homens e mulheres avarentos, se nós formos gente que cultua o dinheiro, se nós formos mesquinhos, se nós não formos homens e mulheres com um coração generoso e desprendido, como usufruiremos do reino eterno, do reino do Pai generoso, do reino daquele que se desprendeu a tal ponto de vir aqui e dar-se por nós? Nos ensina esse caminho, Pai, para que muitos deem glórias ao Teu nome nesse tempo, ao ver a Tua igreja, ao ver Teus filhos e filhas mostrarem de modo concreto a sua generosidade, como são desprendidos, como são generosos, como sabem repartir aquilo que chegam à sua mão, como sabem olhar para a dor alheia, como antes que alguém se levante para orar, os seus filhos e filhas, já enxergando a necessidade, estendem a mão para ser suprimento de Deus na vida daquele um e daquela uma. Que seja assim no nosso meio, que nós tenhamos experiências assim, Senhor, como na igreja primitiva, que diz que não havia nenhum necessitado entre eles, porque ninguém tinha como propriamente seu aquilo que possuía, mas colocava disponível, à disposição do Senhor para abençoar, para repartir. Nos ensina esse caminho, que nós não sejamos iludidos pelo presente século, achando que as riquezas verdadeiras são aquelas que podem ser roubadas e podem ser comidas pela ferrugem. Abre os nossos olhos, Senhor, para vermos a verdadeira riqueza que está em Ti. Louvado seja o Teu nome. Nos ministra nesse tempo, através, Senhor, da Tua palavra. Nos enriquece com a Tua presença santa. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Essa semana nós retomamos aí na quinta-feira os pequenos grupos, pelo WhatsApp. Continuaremos lendo o Evangelho de Marcos, o restante, capítulo 13, 14, 15 e 16, e na quinta-feira vamos nos reunir para compartilhar e orar. No domingo que vem nós retomamos a escola dominical, vamos fazer pelo Google Meet. Então você que tem alguma dificuldade, então nos procure, para que na medida em que conseguirmos, vamos ajudar você. Não fique de fora, não deixe de desfrutar desse tempo de receber a palavra, porque quem não recebe da palavra não tem o que dar. Não tem o que dar aos seus, não tem o que dar aos estranhos, não tem o que dar àqueles que a nós se aproximam. Então nós precisamos nos expor para receber.
maior parte das vezes não temos o que dar porque não recebemos, mas que nosso coração esteja pronto para receber. Amém, meus irmãos? Então, Atos 9, um texto com certeza não estranho para nós. Nesses últimos domingos nós temos falado sobre experiências com Deus, a experiência de Jacó com Deus, a experiência de Isaac com Deus, e hoje pensando um pouco na experiência de Saulo de Tarso, que vai se tornar Paulo, o apóstolo. A partir do verso 1, acompanhe comigo a leitura, que diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Alguém respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem clamando, chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se, foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Amém, meus irmãos. Quando a gente vai procurar saber sobre a história do metodismo, nós encontramos uma data, 24 de maio de 1738. Esse dia é um dia em que, segundo relatos, John Wesley entrou num lugar, numa capela, num lugar de oração, na rua Aldersgate, e ouviu alguém ler o comentário de Martinho Lutero a respeito da epístola de Paulo aos Romanos, e Wesley sentiu seu coração estranhamente aquecido. Essa é uma experiência que vai marcar, de certo modo, a vida de John Wesley. Experiências espirituais são narradas nas Escrituras, encontros com Deus, momentos como aquele de Jacó, onde ele sonha com uma escada que conecta o céu com a terra, onde anjos estão subindo e descendo. Essas experiências estão nas Escrituras. Nós ouvimos pessoas falarem de experiências com Deus. Algumas nos parecem muito estranhas, muito esquisitas, não parecem ter muita conexão com a Escritura Sagrada. Não faz muito tempo, ou pelo menos não fazem muitas décadas, que ouvia-se falar de uma igreja no Canadá, onde as pessoas tinham experiências supostamente com Deus, e
começavam a imitar algum animal, um cachorro, um galo, um leão e coisas do tipo. Existem experiências que não têm muita conexão com o Evangelho. As experiências espirituais são narradas no Evangelho. Nós precisamos ter experiências com Deus. A palavra é importante para nos ajudar a verificar se aquela experiência é com Deus mesmo, ou é com a nossa emoção meramente, ou é algo produzido por mera emoção ou imaginação humana. Mas as experiências com Deus, cremos que acontecem, são reais. O apóstolo Paulo, antes chamado de Saulo de Tarso, teve a sua experiência indo para Damasco. E o que chama a nossa atenção, o verso 3 diz que, assim como lá em Lucas, quando o anjo vem e aparece para os pastores, essa ideia aqui no verso 4, no verso, aliás, 3 e 4, essa ideia de uma luz do céu que brilha ao redor de Saulo e de seus companheiros, mesma imagem que Lucas vai usar no capítulo 2, ali verso 8, quando os pastores são visitados por essa luz e ficam atemorizados. A ideia de que há uma luz que vem do céu e se achega na terra, é a ideia do céu descendo e se conectando com a terra, é a ideia de uma revelação, de Deus aparecendo, ora por meio de um anjo, ora de uma forma que a Bíblia não detalha muito. Mas o fato é que Saulo ouve uma voz, e essa voz que fala com Saulo de Tarso se identifica como sendo Jesus, a quem Saulo perseguia. Agora, o que chama muita atenção nessa experiência de Saulo é que, quando a gente olha para o verso primeiro, e a gente fica pensando o que Saulo foi fazer em Damasco, o que Saulo vivia fazendo por aquele tempo, naquele tempo. Aqui diz que ele respirava ameaças e morte. Mais para diante, no capítulo 26, quando ele vai narrar essa experiência de conversão ao rei Agripa, ele diz que estava indo com o intuito de fazer o que ele costumava fazer. O que ele costumava fazer? Ele pegava cartas para prender alguns cristãos, homens e mulheres, chamados do caminho. Ele costumava mandar açoitá-los. Ele se comprometia, se envolvia com a morte de alguns deles, como foi o caso de Estevão. Ele forçava alguns a blasfemar contra o nome de Jesus. Esse era Saulo de Tarso, o inimigo dos cristãos. Às vezes nós nos esquecemos de quem Saulo era. Nós nos esquecemos quando nós olhamos para algumas pessoas quebrantadas e transformadas, nós nos esquecemos quem era aquela pessoa, quem era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tinha prazer, consentiu na morte de Estevão, um jovem, segundo o relato de Atos, ao que parece, o primeiro mártir da igreja. E ele estava ali, consentindo, se agradando da morte de Estevão, por apedrejamento. Então esse homem maldoso, acreditando estar defendendo o nome de Deus, mas com práticas malignas, maldosas, violentas, colocando em sofrimento os parentes e amigos desses e dessas que eram perseguidos, esse homem está indo para Damasco com o mesmo propósito de sempre, na estrada para Damasco, sem pedir, sem esperar, sem planejar, sem imaginar, sem prever, sem nenhuma visão que antecipasse para ele algo que iria acontecer no trajeto. Quem sabe Saulo, até sem querer, é rodeado por uma luz que vem do céu e ouve uma voz. É interessante, irmãos, porque Deus é capaz de se revelar a nós, mesmo quando nós não planejamos, mesmo quando nós não esperamos, mesmo quando nós não temos uma
noção prévia do que pode acontecer, mesmo em situações que o que parece que queremos é andar na direção oposta, é andar no caminho contrário. Saulo está andando na contramão de Cristo, mas ele tem uma experiência. Isso enche a gente de esperança, porque quantas pessoas, ou dentro ou fora da igreja, caminham na contramão de Cristo, do Evangelho de Cristo, parecem viver uma vida hostil ao Evangelho de Cristo, parecem se rebelar contra o Evangelho de Cristo, parecem trabalhar contra a expansão, a frutificação do Evangelho de Cristo. E mesmo assim, esses e essas que podem envolver eu e você, podem um dia na estrada da vida, em plena luz do dia, ouvir uma voz que muda tudo, que muda absolutamente tudo na nossa caminhada. E aí eu quero destacar o que muda na vida de Saulo, quando ele tem essa experiência, para a gente entender se o que nós temos vivido com Deus é uma experiência com Deus mesmo, é com Deus ou não é com Deus, ou é só com a gente, ou é engano, ou é emoção, o que é isso que a gente está vivendo? Ou se a gente não está vivendo nada e precisa viver uma experiência assim. Porque a primeira coisa que o verso 4 diz que acontece é que Saulo cai por terra. Quando alguém tem uma experiência, e essa experiência é com Deus mesmo, e o sujeito discerne que é com Deus mesmo, percebe que está diante de uma luz que não veio da terra, não veio do lado, não veio da costela de Adão, mas veio do céu, é o Altíssimo que está se revelando. Primeira reação comum, aqui a expressão e caindo por terra, outra tradução diz e prostrando-se, porque essa é a atitude de todo homem e mulher quando está diante de um soberano, de alguém que é tratado de Senhor, de alguém que carrega uma autoridade muito maior do que a nossa, de alguém a quem devemos reverência, porque essa é a postura de Pedro lá na pesca maravilhosa, quando ele se prostra e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Essa é a atitude. Não existe ninguém que teve uma experiência com Deus que se encha de arrogância. Não existe ninguém que teve uma experiência com Deus que sai contando vantagem. O que acontece na experiência com Deus é que a gente se prostra, e todos os detalhes da narrativa que prossegue vão detalhando, vão explicitando mais isso, porque ele cai por terra, ele ouve uma voz, conversa com essa voz. Mas olha o verso 6, o que é que Jesus diz para ele? Diz assim: levanta e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Saulo veio para Damasco com muita clareza do que ele veio fazer, mas quando a gente tem uma experiência, e é com Deus, é com o Espírito Santo, irmãos, aí a gente para agora, para ouvir o que Deus dirá que convém então que a gente faça. O projeto de Saulo, de perseguir, de açoitar, de prender, de torturar, fazer blasfemar contra Jesus, acabou ao ver aquela luz e ouvir aquela voz. Nossos planos são jogados por terra. Quem teve encontro com Jesus e ainda continua insistindo com projetos e planos que são meramente do eu, às vezes alguns deles não contemplam nem a nossa família. Alguns projetos que temos, eles são tão egoístas que eles não contemplam nem a nossa família, nem as pessoas mais benquistas por nós. Alguns são não são tão egoístas assim, e contemplam 2, 3 que estão à nossa volta. Mas pensar no estranho, pensar naquele que está na sarjeta, pensar naquele que está perdido, que é estrangeiro, que nos ofendeu, que talvez manifesta não nos querer bem, pensar nesse de modo algum. É só quando a gente vive uma experiência genuína com o céu, quando o céu visita a terra do nosso coração, é que aí algumas mudanças começam a acontecer. Primeiro é que a gente se rende. Prostração é um sinal de rendição, de se entregar. Tem uma canção que diz, né?
Tem algumas canções, aliás, que falam sobre rendição. Por exemplo, tem uma canção que diz: vem o Senhor minha vida oferecer. Uma oferta de amor no seu altar. Me oferecer, me entregar a minha vida. Eu colocar a minha vida no teu altar, nas mãos, ou seja, no altar, porque nas mãos do Altíssimo, a quem o altar representa. Então, a experiência com Deus que não gera rendição, que não gera entrega, que não gera: Deus, qual é a sua vontade para mim? Experiência com Deus, onde eu quero só arrancar de Deus, eu quero ser abençoado por Deus, eu quero receber de Deus algo que é só para mim, mas eu não quero repartir nada com ninguém. Essa experiência ou não é com Deus, ou foi muito mal entendida. Porque Saulo de Tarso, ao ver essa luz, ouvir essa voz, ele cai por terra. Ele é instruído a entrar na cidade e dizer: espera aí, que eu vou dizer para você o que convém você fazer. Interessante isso. Então, tem que esperar. Aliás, essa espera, segundo o verso 9, se você olhar aí, diz que 3 dias ele ficou cego, sem ver. 3 dias, sem comer nem beber, orando. Eu fico imaginando essa oração de Saulo agora. Como é que é essa oração? Porque a oração, muito provavelmente, que era feita antes, era: Senhor, me ajuda a prender esse pessoal, jogar eles na cadeia, me ajuda a fazê-los blasfemar contra o nome de Jesus, me ajuda me ajuda a acabar com essa raça. Quem sabe a oração dele pudesse ser assim. Se ele fosse minimamente sincero, seria mais ou menos assim. Mas agora, como é que é a oração desse homem? Que entrou na cidade, diz o verso 8, abriu os olhos, nada podia ver, e entrou guiado pela mão. Alguém teve que segurar na mão dele e conduzi-lo até a cidade. Não consegue mais nem entrar, caminhar sozinho, tem que ser conduzido. Quem sabe com essa cegueira Jesus quer ensinar a ele que o caminho é esse mesmo, é se render a essa voz e deixar ser conduzido. Agora você não conduz mais coisa nenhuma. Se você quer experimentar mesmo, quer viver o reino de Deus, entrega a sua mão para que alguém pegue e te conduza, e caminhe como se você não enxergasse coisa nenhuma, porque tudo que a gente enxergou sem Jesus não vale coisa nenhuma. Agora Saulo de Tarso vai aprender a enxergar de outro modo. Mas a experiência com Deus é marcada por essa prostração, rendição, entrega, onde o projeto de Saulo é abandonado, e agora ele está esperando para ver o que ele vai fazer da vida. Que coisa extraordinária. Quando a gente pensa na pandemia, por exemplo, veja se não é isso que aconteceu. Quanta coisa mudou por conta do que a gente chama de coronavírus e da doença Covid-19. Quanta coisa mudou. Máscara no rosto, distanciamento, higienizar a mão com álcool em gel, uma série de restrições de horário, de lugares, uma série de procedimentos mudaram, medos apareceram, as notícias que outrora não habitavam os jornais agora começaram a ser notícias diárias. Então a experiência com o vírus promoveu tudo isso. Agora, e a experiência com Deus? Não promove nada. Não, Atos diz que promove um quebrantamento, rendição, entrega. Segunda coisa que eu vejo aqui é que nessa conversa, quando Deus conversa com Ananias está orando, Ananias mora em Damasco. Interessante isso, né? Deus usa Ananias para ir lá visitar o Saulo de Tarso, porque afinal de contas Ananias mora em Damasco. Nada melhor que alguém que mora em Damasco para ir lá visitar o cidadão que viveu uma experiência com Deus e está em Damasco. E aí, nessa conversa, onde Ananias reluta, Deus vai dizer: olha, Ananias, isso aí para mim é um vaso escolhido, e eu vou, verso 16, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. O quanto importa sofrer pelo meu nome.
Filipenses, capítulo 1, me parece que verso 29, confira lá depois. Esse mesmo apóstolo Paulo escreve aos de Filipos e vai dizer: a nós foi dada a graça, também de padecer por Cristo. A nós foi dada a graça também de sofrer por Cristo. É interessante como Paulo tem uma percepção da graça, a graça de sofrer por Cristo. E nós vivemos um tempo hoje onde ninguém, com certeza, quer viver sofrimento. Você vai dizer, mas nunca quis. Mas hoje os sofrimentos, que um tempo atrás nem eram chamados de sofrimentos, eram apenas desafios da vida, hoje são titulados de sofrimento, e nós queremos fugir deles, e são caminhos normais da vida, dificuldades normais da vida, que até nos abençoam na nossa maturidade, mas nós queremos fugir deles. E é interessante como a experiência com Deus que Saulo teve, já traz essa ideia. Deus diz: eu vou mostrar, ele vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. E quanta gente se aparta da fé justamente porque começou a sofrer, irmãos, e não é nem sofrer por causa do nome de Jesus, é sofrer porque é mentiroso, sofrer porque é desonesto, sofrer porque o testemunho não é lá aquela coisa, sofrer por razões pelas quais não deveria sofrer. Não é um sofrimento decorrente do compromisso com o nome de Jesus, é um sofrimento justamente oposto, que vem porque não há um comprometimento. E a experiência de Saulo com Deus, essa experiência onde para ele vai ser importante. Saulo não vai buscar sofrer, não vai buscar situações de sofrimento, mas todas as vezes que elas vierem, acontecerem, se materializarem na sua frente e forem decorrentes do seu apego ao Evangelho de Jesus, isso vai ser importante para ele, isso vai ser graça para ele. Sofrer por aquele que deu a vida por nós, sofrer pela causa, sofrer pelo ensino daquele que deu a vida por nós, sofrer pela vida, sofrer porque abraçamos a causa daquele que derramou seu sangue por nós. Isso era precioso para os primeiros discípulos. E a experiência de caminhada com Deus vai envolver hora ou outra. Se a gente leva a sério essa voz que a gente ouviu, essa luz que veio do céu, essa revelação que deu, essa experiência que tivemos com Deus, nós entendemos que quando vier o sofrimento decorrente da nossa radicalidade com o Evangelho, ele não deve ser abraçado como algo simplesmente ruim, mas pelo contrário, os cristãos entendiam que, apesar do sofrimento trazer dores, por um outro lado, Paulo alimentava esperança. Por exemplo, ao escrever para os de Corinto, quando dizia que as tribulações do presente momento são nada se forem comparadas com a glória que há de nos ser revelada. Olha que coisa interessante. Então, a experiência com Deus abre os nossos olhos, coloca dentro de nós uma disposição de, se for o caso, sofrer o dano por causa do Evangelho, sofrer o prejuízo por viver o Evangelho. O Evangelho não é só receber, andar com Cristo não é só receber, é dar. E às vezes nessa caminhada com Cristo, nós que abraçamos a Cristo sofremos um dano. Como Paulo, quando escreve aos de Corinto, lá no capítulo 6, 1 de Corinto, tem um problema na igreja, ele diz: ninguém é capaz de sofrer o dano, ninguém é capaz de ir num negócio para evitar envergonhar o nome de Jesus, envergonhar a igreja, de sofrer o dano, porque a experiência com Deus nos coloca, gera dentro de nós essa disposição. Agora também, em terceiro lugar, para a gente encerrar, essa experiência que Saulo tem com Deus, ela é diferente
caminhada de Saulo do judaísmo, ela é bem diferente, porque quando Ananias vai até Saulo, verso 17, e eu acho essa expressão extraordinária, pensando nas pessoas envolvidas aqui. Ananias chega na casa, verso 17, e conforme Deus pediu, ele chega: Saulo, irmão. Saulo, irmão. Imagine, não sei se você já viveu alguma experiência assim. Alguém que te perseguiu, te caluniou na cidade. Alguém que não hesitou em te prejudicar ao extremo. Alguém que traiu a sua confiança. Alguém que não te fez bem em sentido algum. Plantou e semeou mal contra você o tempo todo. Quis ver você sendo prejudicado, massacrado e oprimido o tempo todo. Deixou claro para tudo e para todos que não queria o seu bem. E aí, de repente, Deus aparece para você e diz: meu irmão, irmã, se levanta, eu quero que você vá na casa de fulano de tal. E aí você diz: nossa, mas essa pessoa me fez tantos males, me ofendeu tanto, me diminuiu, me humilhou, ela não quer nem olhar para a minha cara. Então, vai lá. E aí você, movido pelo Espírito, chega lá: então, fulano de tal, meu irmão, eu vim aqui porque Jesus me enviou, e eu vim aqui impor as mãos sobre a sua cabeça, para que a sua vista seja restaurada, e tem mais, para que você seja cheio do Espírito Santo. Que coisa extraordinária. Imagina Ananias vivendo isso. E Saulo, quando recebe essa visita de alguém que era alvo de perseguição, e não trata como simplesmente o outro, um alguém, mas é meu irmão. Porque quando a gente tem experiências com Deus, a gente começa a perceber que Deus tem uma família, que Deus tem uma família. E se nós somos vaso escolhido, Deus está nos enxertando nessa família. Porque caminhar com Deus não é caminhar sozinho, é caminhar em família. Caminhar com Deus é caminhar na igreja, porque a igreja, conforme 1 Coríntios 12, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo aqui na terra. De modo que se eu tentar, como um membro, me desconectar do corpo, vida eu não terei. Eu estou assinando a minha sentença de morte espiritual. Por isso que uma das coisas que eu tenho dito: aqueles que não podem se reunir e vir presencialmente, existem esses casos, e cada um que vai discernir. Então procure, não se isole, procure cultivar comunhão com os irmãos, orar, receber oração, compartilhar, ouvir o que o outro tem para compartilhar, enfim, nutrir a nossa comunhão, porque a nossa comunhão é com Cristo e a nossa comunhão é uns com os outros. Eu quero te convidar para se colocar de pé. Vou pedir que o Ministério de Louvor venha à frente. A experiência de Saulo é repentina, é como lá em Pentecostes, de repente. Ninguém planejou, ninguém agendou nada. Agora isso faz a gente pensar que nós podemos estar em qualquer lugar e essa luz nos cercar, essa luz que vem do céu nos cercar, o sopro do Espírito nos tocar, o sopro do Espírito nos tocar. Nós precisamos de experiências com Deus, porque senão a nossa caminhada se torna só uma caminhada com um livro que a gente lê, estuda e fica na cabeça, mas não faz a gente chorar mais, não nos quebranta mais, não tem a ver com uma pessoa. Quando a gente ouve o nome dessa pessoa, nosso coração queima. Quando a gente ouve a palavra dessa pessoa, nosso coração se inflama.
mas tem a ver com o livro, uma coisa mórbida, fria, distante. Mas quando a gente tem experiências com Deus, como Saulo de Tarso, a gente está disposto até a sofrer, se caso for, por causa do nome de Jesus. Enquanto você ouve um cântico, fale com Deus, porque eu não controlo isso aí. O Espírito a gente não controla, a igreja não controla, o pastor não controla. Isso é uma questão individual, ainda que ninguém caminha sozinho, mas experiências com Deus, cada um precisa ter a sua. Eu não posso ter por você, você não pode ter por mim. Então esse é o momento, enquanto você ouve um cântico, clame ao Senhor. Se você entende que precisa de uma experiência como Saulo teve aquele dia, não que você seja exatamente igual Saulo de Tarso, mas quem sabe em alguns aspectos sim. Você precisa ouvir essa voz que vai te interpelar, para que tudo mude na sua vida, para que aquilo que está tomando o seu coração por inteiro e que não deveria, fique agora à margem, seja jogado para escanteio, e Jesus seja tudo em você. Amém? Quando você ouve a canção, fale com Deus. É você e Deus, é você e o Senhor. Se você acredita que Ele quer dar experiências para você, se você acredita que Ele quer que você tenha experiências, não exatamente como a de Saulo, mas que você tenha suas experiências com Ele, que você precisa de um renovo, clame a Deus, irmão. Fale com Deus. Isso é o tempo de você com Ele. Ninguém vai clamar no teu lugar de modo que substitua o teu clamor. Esse é o teu momento. Teu momento com Deus. Bendizemos essa noite, te damos graças, Senhor, por esse tempo, a oportunidade de celebrarmos o corpo e o sangue de Cristo derramado em nosso favor, a oportunidade de nos lembrar de que naquele dia, indo para Damasco, Saulo de Tarso teve a sua trajetória interrompida, porque uma luz que veio dos céus o cercou e ele caiu por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, porque ele persegue. Ó Espírito Santo de Deus, nós temos aprendido na tua palavra que
que nós não temos controle sobre o teu Espírito, nós não manipulamos o Espírito, ele é livre. O Espírito sopra onde quer. Nós apenas ouvimos a sua voz, mas não controlamos. Não podemos nos antecipar ao seu agir. Ele sopra de repente. Assim como a experiência de Saulo foi algo repentino. Mas nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que tu possas soprar mais o teu Espírito sobre a tua igreja, sobre teus filhos e filhas, Senhor. Te pedimos que tu concedas experiências ao teu povo, para que nós não sejamos de modo algum o povo da letra, o povo meramente do livro, mas o povo que tem experiências espirituais com o amor de Deus, que tem experiências como aquela de Saulo de Tarso, onde nós nos rendemos, onde nós entendemos que nós não somos donos da nossa existência, que existe uma voz que é maior que a nossa voz. Já disseram o profeta que é a voz daquele que é como a voz de muitas águas, é a voz que faz estremecer os montes, é a voz que abala a terra, é a voz que transforma a realidade à sua volta. E nós rogamos, Senhor, que teu Espírito sopre sobre nós, que tu nos leve a essa experiência de se prostrar, de parar de dizer: Senhor, eu estou aqui para ouvir, e eu vou esperar o Senhor me dizer o que me convém fazer. Eu não vou mais me guiar meramente por meus impulsos e desejos carnais. Eu quero ouvir o Senhor dizer o que me convém fazer. Eu vou ficar em oração, esperando o Senhor me mostrar algo, como o Senhor mostrou para Saulo de Tarso a respeito de Ananias. Ó Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, para que a nossa oração mude, para que a nossa oração não seja mais aquela oração interesseira, em busca de coisas que nos beneficiam, mas mude, agora seja uma oração de rendição, seja uma oração do tipo: Senhor, eu estou aqui, Pai, faz em mim a tua vontade, cumpre na minha vida o teu querer, me usa como um vaso para manifestar a glória do Senhor, para manifestar o teu nome, para revelar o teu amor ao mundo, para sinalizar o teu reino presente aqui. Ó Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, e que a gente se levante como Paulo vai dizer mais tarde: em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus. Esse ministério que trouxe para Paulo tantas dores, esse ministério que lá em Jerusalém fez com que ele fosse espancado quase à morte, à beira da morte. Esse ministério que o fez passar por tantos naufrágios, que o fez ser açoitado, apedrejado, carregando no seu próprio corpo as marcas de Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós e gera em nós, Senhor, a disposição, se preciso for, sofrer por abraçar de verdade o Evangelho de Jesus Cristo. Liberta-nos dessa mentalidade mundana, secular, pagã, iníqua, de querer invocar o teu nome para a gente se dar bem na vida, de querer vir à igreja para receber bênçãos sobre bênçãos e não descobrir a grande bênção que é ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que é viver para Ele, para a glória dEle, para a grandeza dEle, contemplando a santidade dEle e compartilhando tudo que recebemos dEle com aqueles que estão à nossa volta e até aqueles que nos são estranhos. Ó Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós e nos ensina a caminhar como irmãos, porque é isso que Saulo aprende, que caminhar com Jesus é caminhar com irmãos. Ninguém caminha só,
ninguém é Robson Crusoe, ninguém é uma ilha no universo, ninguém caminha sozinho, ninguém recebeu recursos espirituais para se bancar sozinho. Nós somos um corpo, nós somos irmãos, nós temos diante de nós, ó Pai, a palavra que diz: suportai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, e assim vai. Ô Espírito Santo de Deus, nos liberta de toda e qualquer mentalidade adoecida de acharmos que sozinho a gente vai. Nós queremos é viver a palavra que diz: bem-aventurado é aquele pobre humilde de espírito, porque o pobre de espírito é aquele que entende que precisa de amizades espirituais, precisa de família, precisa de irmãos, precisa de socorro, precisa de suporte, precisa de intercessão, precisa de alguém para ouvir, precisa de alguém para amparar. Nós não caminhamos sozinhos, Senhor. Tira de nós toda a autossuficiência, toda a prepotência, toda a arrogância, porque quando a gente se enche de nós mesmos, nós não temos espaço para sermos cheios do Espírito de Deus. E o que nós precisamos mesmo, Senhor, a palavra deixa claro, nós precisamos é ser cheios do Espírito de Deus. Mas para Saulo de Tarso ser cheio do Espírito de Deus, precisou se esvaziar de si mesmo. Que nós vivamos essa experiência, Senhor, de sermos esvaziados de nós mesmos, dos nossos sonhos tolos, do nosso conhecimento tolo, do nosso proceder pagão, dos nossos valores, da nossa segurança no dinheiro e nas riquezas. Senhor, quanta tolice! Leva o nosso coração para o teu altar, para que a gente descubra a verdadeira riqueza que, em sendo derramada sobre o mundo, enriquece todo homem, toda mulher, enriquece crianças de colo, porque é capaz de suscitar delas o mais puro e perfeito louvor. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo de Deus, que tu tenhas a liberdade de soprar sobre nós nessa noite. Consagra, Senhor, o pão que vamos comer nessa noite, o cálice que vamos beber, a lembrança do corpo e do sangue de Cristo derramado para o perdão dos nossos pecados, e que ao comermos do pão, ao tomarmos desse cálice, Senhor, nós sejamos renovados, nos abramos para viver experiências espirituais com o Senhor, a glória. Louvado seja o teu nome, amém e amém. Glória a Deus. Vou pedir que a Ivone e o Natan venham nos ajudar aqui com a ceia. Ivone, está aqui.
lembra que todas as vezes que estivéssemos reunidos e tomando pão, deveríamos nos lembrar que este pão simboliza o seu corpo moído na cruz. Eu me lembro da expressão de Jesus quando ele disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Comemos esse pão nos lembrando de que o Jesus que nós servimos, o dono do mundo, deu voluntariamente a sua vida por nós. Não nos dará juntamente com isso, diz Paulo, todas as coisas. Coma desse pão, na certeza de que a vida de Jesus é derramada sobre você. O dono do mundo também, na sua última ceia com os discípulos, tomou o cálice e incutiu na mente dos discípulos, para que os outros discípulos que viessem surgir, até que discípulos, de discípulos em discípulos, passando gerações de gerações, hoje também, do mesmo modo nós levantamos esse cálice, nos lembramos de que simboliza o sangue derramado. Que essa caminhada com Jesus, com o Filho de Deus, é uma caminhada que encontra pedras pelo caminho, e por conta dessas pedras que estão no caminho, algumas delas estão dentro de nós mesmos, nós tropeçamos. Alguns acham que está tudo acabado, mas o sangue foi derramado para me lembrar, te lembrar, que Jesus é uma fonte inesgotável de perdão e de graça. É uma fonte inesgotável, a ponto de Lamentações de Jeremias dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós precisamos acreditar nisso, que sobre nós não pesa nenhuma condenação, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então há perdão de Deus para você, há nova chance, há um levante-se e comece de novo, há oportunidade de recomeço, a caminhada não precisa ser abandonada. O Deus que nós servimos, Ele não só nos perdoa, mas Ele nos reveste de força, de tal modo que nós nos surpreendemos que a força que agora nos habita é maior do que aquela que estávamos antes de cairmos. Nós nos levantamos mais fortes do que estávamos antes de cairmos. Glória seja ao Cordeiro. Tome desse cálice nessa certeza de que o perdão de Deus cobre a sua vida e a do seu irmão. Vamos orar, mesmo não podendo dar as nossas mãos, mas mesmo com a distância, vamos interceder nos desafios que nós teremos em 2021, que ainda está no começo, pelas famílias, por aqueles e aquelas que vierem à tua mente, os nomes que vierem à tua mente, que estão talvez enfermos, atribulados, pelos novos que têm começado a caminhar na fé, que Deus os sustente, que eles tenham perseverança, aqueles que já têm tempo de caminhada, que não desanimem, mas que continuem perseverando. Enfim, ore, interceda. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pelo teu amor que nos alcançou. Obrigado porque o teu perdão se renova, é uma fonte inesgotável. Obrigado, Senhor, porque as portas do teu reino nunca estão fechadas para aquele que quer em arrependimento recomeçar, nunca estão fechadas. Louvado seja o teu nome. Aquilo que é impossível aos homens é possível para ti, Senhor, porque Saulo de Tarso, o perseguidor, tornou-se um homem capaz de sofrer pelo Evangelho. E quantas pessoas nessa cidade, Senhor, que nós imaginamos que é impossível haver uma conversão na vida delas, é impossível elas mudarem de rumo, é impossível que seus corações
transformados. É impossível que elas se rendam a Jesus. É impossível elas nascerem de novo. É impossível elas se tornarem templo do Espírito. É impossível elas se converterem. A tua palavra nos lembra: é impossível aos homens, mas o que é impossível aos homens é perfeitamente possível a Deus. Louvado seja o teu nome. Senhor, toma diante de ti a tua igreja. Abre os nossos olhos para nós percebermos que é possível ainda o Senhor converter os Saulos de Tarso. É possível, Senhor, ó Deus, cercá-los com a luz que vem do céu. Aqueles que perseguem a igreja, aqueles que caluniam, aqueles que apedrejam, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. É possível eles se renderem, é possível eles viverem uma experiência transformadora. Nós colocamos, Senhor, aqueles que já viveram experiências contigo e que na caminhada foram se esfriando, foram se distanciando, foram, Deus, tendo sua chama interior apagada. Espírito Santo de Deus sopra sobre eles e elas. Reaquece o fogo, reaquece a chama, em nome de Jesus. Nós clamamos pelos que estão enfermos, estão se recuperando na saúde. Pai, visita-os com poder, com graça e com glória. Fortalece, Senhor, os novos que estão iniciando na caminhada, Senhor, em nome de Jesus. Sustenta o teu povo, os líderes da tua igreja, Senhor. Renova seus corações, que não falte a chama do Espírito acesa em nossos corações, Senhor. Que o Senhor mobilize corações para te servir. Que o Senhor continue distribuindo dons para a tua igreja. E que esses dons se convertam em ministérios. Em ministérios, Senhor, que eles não fiquem, ó Deus, como um mero ornamento. Ó Senhor, que eles não fiquem na prateleira, mas que eles se convertam em ministério, em serviço, em projeto, para servir essa cidade, para servir o povo dessa cidade, para revelar ao povo dessa cidade o amor de Cristo, e que o teu amor é incondicional. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Abençoe esse retorno da escola dominical, os pequenos grupos, Senhor. Que o teu povo tenha desejo de se engajar, de se envolver, que pessoas sejam envolvidas e tocadas pelo teu Espírito. Que o teu Espírito nos traga gente que tem sido tocada, assim como o Senhor falou com Ananias. Fala conosco sobre aqueles e aquelas que já foram tocados por ti, que já estão orando como Saulo, Pai. Nós só vamos lá para interceder para que eles sejam cheios do Espírito e que a visão deles seja restituída em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja conosco, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor te dê a paz, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te fortaleça nos desafios dessa semana, que o teu coração guarde a palavra da verdade, para que você não seja guiado por meros sentimentos ou emoções, mas que a palavra eterna de Cristo te conduza em fidelidade sempre. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo nosso Senhor, que toda consolação, ajuda e sopro do Espírito se derrame sobre você, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Vá em paz.